Boa noite, pessoal, tudo bem? Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho do diagrama de Chikawa. Na verdade, ele tem vários nomes que é falado, né? Então, existem o diagrama causa e efeito, existe também o diagrama que acaba sendo falado, né? Diagrama espinha de peixe, o PDCA espinha de peixe, a árvore de causas espinha de peixe e o diagrama dos 6 M's. Mas independente da forma que nós formos falar sobre o nome desse diagrama, o importante é que a gente saiba que ele é de fácil entendimento, né? Então, é uma ferramenta para dentro do âmbito empresarial muito fácil de ser utilizada, né? Então, esse diagrama é uma ferramenta em forma de um gráfico que ele parece um peixe, né? Então, por isso que muitos chamam ele de espinha de peixe, tá? E a sua função é auxiliar nas análises das organizações, na procura da causa principal de um problema. Então, digamos que o seu objetivo é ajudar a equipe a chegar nas causas principais do problema, né? Então, ou seja, o propósito do diagrama de Chikawa é descobrir os fatores que resultam em um sistema indesejado na organização. Então, assim, nós sabemos que tanto no âmbito empresarial quanto na nossa vida existem problemas. Mas esses problemas aconteceram por quê? Quais foram as causas que chegaram a esse problema, né? O que não foi solucionado antes? O que não houve medidas corretas, né, corretivas, para que esse problema acontecesse, né? Existem várias causas, mas para chegar ao problema eu tenho que identificar qual é a causa. Então, o diagrama de Chikawa ele existe basicamente para isso, né? Para identificar os problemas que chegar, as causas que chegaram a ser o problema, né? Então, aqui é basicamente um histórico de como começou esse diagrama, de onde que veio, né? Então, ele foi criado na década de 60 pelo senhor engenheiro Kaoru Ishikawa. O diagrama leva em conta os aspectos que podem ter levado à ocorrência do problema, então, como eu comentei antes, né? Eles podem ser separados por 6 M's. Então, quais são esses 6 M's? Eu posso identificar o problema, né, as causas desse problema, por 6 fatores: pela matéria-prima, por máquinas, por medidas, pelo meio ambiente, pela mão de obra e por métodos que são utilizados dentro da organização. Então, era isso que o engenheiro falava, né? E ele era da gestão da qualidade. Então, se vocês já tiveram, provavelmente já tiveram essa ferramenta, né, diagrama de Chikawa, mas como estava no nosso plano de ensino, eu acabei passando novamente, pelo menos para dar uma pincelada nisso também, tá? Então, assim, ao utilizá-lo, as chances de que algum detalhe seja esquecido diminui consideravelmente. Então, se eu colocar ali no meu gráfico esses 6 M's, eu consigo identificar com mais rapidez, mais facilidade, qual foi a causa que me levou àquele problema, né? E assim, a ferramenta de Chikawa não é só para me identificar o problema, tá, pessoal? Depois que eu identifico o problema, o que eu tenho que fazer? Planos de ação para resolver esse problema. Então, por isso que facilita, o diagrama de Chikawa facilita a identificar quais são as causas que causou aquele problema, para eu conseguir com mais rapidez resolver esse problema, né? Então, o diagrama de Chikawa, também conhecido como diagrama de causa e efeito, ou diagrama de espinha de peixe, é utilizado para explicitar quais são as possíveis causas de um problema. Ele apresenta a relação existente entre uma saída, o efeito, e os fatores, que são as causas do processo que possam afetar o seu resultado. Então, aqui, quando usar o diagrama de Chikawa? Primeiramente, quando é necessário identificar todas as causas possíveis de um problema. Então, existe um problema, eu preciso identificar quais foram as causas dele, para assim, com mais facilidade, ter planos de ações para resolver esse problema, certo? Deseja-se obter uma melhor visualização da relação entre a causa e efeito dessas decorrências. Aí vem um macetinho que a gente utiliza no diagrama de Chikawa, que é os porquês. Então, eu identifiquei a causa.
vou começar depois, né, que é aqui na terceira, que é precisa se classificar a sua causa, assim ela é dividida em subcausas de um efeito e resultado. Então, depois que eu identifiquei a causa, eu vou começar a utilizar os porquês, que aí vai vir os subcausas. Então, houve um problema, a causa que identificou aquele problema, mas eu consigo identificar, mas por que disso, né? Então, todas as vezes que eu fizer a pergunta do porquê, vai vir outras subcausas, que vai facilitar para mim, né? Quando se quer identificar quais as causas que estão provocando este problema, e quando é preciso identificar com clareza a relação entre os efeitos e as suas prioridades. Então, basicamente, quando que eu devo utilizar o diagrama de Chikawa? E quando é necessário identificar todas as causas possíveis de um problema. Isso é o principal, né? Aí, como elaborar o diagrama? Primeiramente, eu tenho que identificar quando a minha empresa é uma empresa que vende produtos ou é uma prestadora de serviços, né? Quando ela é uma prestadora de serviços, eu muitas vezes não vou utilizar os 6 M's, tá? Que é o método, máquina, medida, meio ambiente, mão de obra e material. Eu vou utilizar outras categorias, que são 5, tá? Que é a categoria de equipamentos, procedimentos, políticas, pessoas e meio ambiente. Mas assim, eu não coloquei aqui no slide, porque a maioria das vezes, né, tipo, quase 80% das empresas utilizam 6 M's, tá? Então, eu acabei não colocando ali, mas para base de conhecimento de vocês, caso eu chegar a perguntar na prova, se eu tiver uma empresa que vende produtos ou uma que é prestadora de serviços, quais são as categorias que eu posso utilizar? Então, eu posso utilizar a categoria 6 M's ou eu posso utilizar a categoria que é de 5 ferramentas, que é equipamentos, procedimentos, políticas, pessoas e meio ambiente, tá? Mas voltando aqui, quais são os 6 M's? Primeiro vem métodos, né? Que são as causas que envolvem o método utilizado para realizar a tarefa. Deve ser analisado o quanto a forma do trabalho afetou ou pode afetar e influenciar no problema. Depois vem as máquinas, todos os problemas e causas envolvendo as máquinas utilizadas no processo. O problema pode estar relacionado com alguma falha na máquina ou ainda falta de manutenção, né? Medida, todo instrumento que é usado para medir se a verificação está sendo feita dentro do estipulado. A calibração dos instrumentos também pode influenciar. O meio ambiente. O ambiente que o processo é realizado pode influenciar negativamente também, seja por sujeira, por poeira, por iluminação, por layout de espaço. A mão de obra. A causa que seja relacionada com alguma falha do colaborador. Então, muitos problemas vêm de algum erro cometido pelo trabalhador, né? Seja por falta de treinamento ou por imprudência. É ser humano, né? Então, nós estamos aptos a errar. E material, que é toda causa que envolva matéria-prima utilizada no processo. Quando o material não está em conformidade para a realização correta do trabalho. Então, eu coloquei aqui, antes de eu continuar essa parte de como elaborar o diagrama, eu coloquei aqui um exemplo para talvez ficar mais fácil da gente falar sobre, né? Então, vamos colocar aqui a causa ali, que é o método, né? Então, o que eu vou utilizar para identificar as causas daquele problema? O método quer dizer o quê? Aquele que envolve os indicadores e as metas do processo, né? Então, tudo aquele que vem da parte de os métodos utilizados dentro da organização é uma causa, né? A segunda é a parte das máquinas. Envolve as máquinas e ferramentas do processo. Então, vamos supor que eu trabalho, né, numa empresa de prestadora de serviço. E aí, que a gente identificou que o maior problema nosso é a demora no atendimento ao cliente por conta de uma máquina, por conta do notebook que está sempre travando. Então, isso é uma causa que levou ao problema que é o mau atendimento, demora no atendimento, né? Aí depois vem a medida, que, que envolve toda a parte de indicadores e metas do processo.
Depois disso vem o meio ambiente, né? O meio ambiente seria o setor, o layout, o clima. Então, vamos dar um exemplo. Ah, eu não estou conseguindo atender bem o cliente porque o ar-condicionado está no 18 e eu estou com muito frio aqui na minha sala e aí eu não consigo atender o cliente direito por conta disso. É uma forma de meio ambiente, por mais gente que a gente acha isso bobo, tem pessoas que acabam não conseguindo atender bem o cliente exatamente por esse motivo, porque eu já passei por isso, né? A mão de obra. Então, seria as pessoas no processo de treinamento, né? Então, não tenho pessoas qualificadas, por conta disso eu não consigo atender direito o cliente. Então, é óbvio que isso vai acontecer. E por último, que é a parte do material, que envolve os materiais utilizados na fabricação. Então, assim, tudo aquilo que utiliza, vamos dar um exemplo, tirando da parte de prestador de serviço, estou numa empresa de peças, né? Aí eu tenho que levar o produto em tal lugar. Então, eu tenho o carro para levar esse produto, mas o meu problema é que eu nunca levo as peças no dia que é combinado. Por quê? Porque o carro sempre estraga, né? Então, isso é o material. Então, o que, que eu posso fazer para que esse problema não ocorra mais, né? Fazer manutenção preventiva do carro ou trocar a frota. Então, isso são algumas causas por conta do que vai causar o meu problema, né? Então, daí aqui, como elaborar o diagrama? Primeiro de tudo, eu vou determinar o meu problema, né? Depois eu vou fazer a realização de um brainstorm, que é uma chuva de ideias. Eu vou chamar os colaboradores envolvidos naquele problema, ou todos os colaboradores da empresa, e eu vou começar a anotar as ideias que eles têm, né? Ou então, por que causou aquele problema, né? Depois eu vou desenhar o diagrama e classificar as causas encontradas utilizando os 6 M's. Então, eu faço lá, igual a escama de peixe, primeiro eu faço uma linha, e nessa linha eu coloco o ponto principal, o meu problema. Depois eu vou dividindo em classes, né? Quais são as causas desse problema? Que daí vem o 6M. Depois disso vem para cada causa primária, identifique as subcausas que o afetam. Lembra que eu comentei o famoso porquê? Então, eu coloquei ali no matéria-prima, tal causa faz com que o meu problema aconteça. Mas por quê? Aí eu coloco uma subcausa, né? Por causa disso, né? Vamos supor assim. Analise no diagrama as causas que pareçam ter forte relação com o problema, né? Revise o diagrama para verificar se nada foi esquecido. Então, com os 6 M's ali, eu consigo identificar tudo para mim não esquecer nada, né? Às vezes, uma coisinha ali, uma vírgula, é que fez toda a diferença para eu identificar o meu problema. E analiso o gráfico no sentido de encontrar a causa principal, observando as causas que aparecem repetidas e também se essas causas estão relacionadas com o efeito. Então, por mais que eu coloque ali os 6 M's, vai aparecer uma causa principal, a causa que direcionou todos os outros, as outras causas que fez o problema, tá? Então, aqui eu coloquei um exemplo, né? Exemplo da utilização do diagrama para o caso do alto índice de peças com defeito. Então, eu fiz lá, né? Tem um gráfico aqui, que é parecido com a escama de peixe. Então, eu faço uma linha e no final da linha eu coloco o principal, o problema, que é a peça com defeito. E aí, agora eu vou subdividir cada um deles, né? Então, assim, vamos lá no material. O que pode ter causado, na parte de material, peças com defeito? Primeiro, fornecedor não confiável, especificação inadequada. Então, eu tenho o fornecedor não confiável, que quer dizer o quê? Ele vai me vender no mesmo preço peças de má qualidade, né? Isso foi a causa. Mas por que fornecedor não confiável? Porque ele não faz especificação inadequada. Então, esse é o quê? É uma subcausa. Depois eu venho para a medida, né? Instrumento não aferido. Aí a subcausa. Inspeção inadequada, né? Depois vem a parte de máquinas.
tenho a falta de manutenção. Então, falta de manutenção é o que mais vai acontecer peça com defeito, porque se eu não estou fazendo a manutenção adequada, nem manutenção preventiva, eu vou acabar fazendo a manutenção corretiva, que muitas vezes vai, além de ter peças com defeitos, vai demorar para fazer essa peça, né? Depois vem o meio ambiente, poeiras dispersas. Então, dependendo do ambiente que eu tô, o ambiente tem que ser limpo, né? Uma sujeirinha de nada vai atrapalhar todo o meu andamento ali, né? Então, eu também tenho que cuidar da limpeza. Depois vem a parte de mão de obras, operários não qualificados, né? Com isso vem a minha subcausa, que é o quê? Sobrecarga de trabalho. Então, esses operários não qualificados. Tá? Eu tenho pessoas que não são qualificadas, acabam errando o procedimento, fazendo pela segunda vez, e por conta disso, eu sobrecarrego, porque eu fico depois do meu horário, fazendo um trabalho que já era para ter feito, mas que foi feito errado, né? E depois vem o processo mal dimensionado, que é a parte de métodos. Existe uma forma bem mais adequada de fazer as peças sem defeitos quando eu coloco métodos, mas esse método foi mal elaborado. Aí, por conta disso, houve peças com defeito. Então, analisando todo esse gráfico aqui, qual que é o principal problema? Eu posso colocar que seja a mão de obra, operários não qualificados, por conta disso eles acabam se sobrecarregando, mas não porque tem várias peças para fazer, é porque estão fazendo errado, né? Então, mediante a todo esse gráfico aqui, né? Agora que eu já descobri todas as causas, todos os porquês que trouxe para peças com defeito, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer um plano de ação para que isso não aconteça mais. Vamos colocar ali na máquina, falta de manutenção. O que eu vou começar a fazer? Manutenção corretiva. Eu vou deixar datas especificadas para fazer a manutenção das minhas peças, né? Do procedimento para não ter peças com defeitos. Depois, medida. Inspeção inadequada. Vou começar a direcionar uma pessoa certa para fazer as inspeções que precisam ser feitas, né? Depois, o material. Eu vou contratar fornecedores confiáveis, fornecedores que vão me trazer a peça conforme eu encomendei. Meio ambiente, vou deixar certo uma pessoa para sempre limpar o local do trabalho. A mão de obra, vou pagar para ter os operários qualificados. Se eu tenho um operário qualificado, automaticamente vai reduzir a taxa de erros e ninguém vai ficar sobrecarregado. E os métodos? Coloco os métodos certinho, deixo anotado ali o procedimento de como deve ser feito, umas 3, 4 vezes que eu fizer o procedimento, automaticamente meu cérebro vai gravar, então eu não preciso mais ficar lendo os papéis para mim fazer. Então, assim, além de eu identificar a peça com defeito, né, o diagrama Chikawa, ele aparece, né, qual que é o defeito, ele vai me direcionar quais são as causas, as subcausas desse, que trouxe esse problema, mas depois que eu analisei tudo isso, eu vou fazer o que agora? Um plano de ação para resolver esse problema, tá? Então, aqui, eu coloquei os benefícios do uso do diagrama de causa e efeito, né? O primeiro, o diagrama de Chikawa aponta e mostra no papel as causas de um determinado problema, né? Então, esse é o primeiro, ele vai anotar ali no papel qual é o problema. Estar ocorrendo, podendo ser visualizado de maneira mais clara por todos os envolvidos, facilitando assim a tomada de decisão para a resolução do problema. Segundo, evitando também que sejam tomadas medidas ineficientes ou que não têm relação direta com o problema. Então, muitas vezes a gente acha que é uma coisa e é outra. Com o diagrama, eu consigo identificar melhor isso. O diagrama de causa e efeito também traz a melhora no processo da produção, aliado a uma interação melhor com o número de pessoas maiores. Então, a gente viu no gráfico anterior ali, vai ter métodos adequados e vai ter pessoas qualificadas, né? Fácil aplicação, então é muito fácil fazer ele. Interação melhor entre os envolvidos, com visualização de todos. Clareza nas reais causas do problema.
rápida criação e execução, podendo ser possível resolver o problema com maior rapidez, e possível ver diferentes opiniões durante o brainstorm. Então, assim, a gente consegue identificar que o diagrama de Chikawa, ele é para todos os níveis dentro da organização, o nível operacional, o nível tático e o nível estratégico. Então, todos vão se envolver, porque todo mundo trabalha ali. Então, o operacional vai conseguir identificar melhor para nós qual que é a causa daquele problema, né? Então, conversando, eu consigo identificar e vai estar tudo ali naquele gráfico. Depois que eu analisei cada um, o problema principal, todas as suas causas e as suas subcausas, agora o que eu vou ter que fazer? É um plano de ação para resolver. É algo simples, todo mundo vai dar a sua opinião, vai ver o que está certo e o que está errado, vai estar visível para todo mundo e todo mundo sabe o que deve ser feito para melhorar. Então, seria basicamente isso o diagrama de Ishikawa, que é um dos últimos conteúdos que nós vamos falar no plano de ação, certo? Então, tenha uma boa final de noite, né? Bom final de semana e até semana que vem, se Deus quiser.